Olá você que acompanha mais um episódio do JS Cast Falando de Tudo, chegando em mais uma edição aqui no canal Jardel Santos no YouTube. Desde já, eu peço que você se inscreva nesse canal, é só um botãozinho que você aperta ali e vai ajudar muito a levar esse conteúdo para diversas outras pessoas. Também curte esse vídeo, esse episódio que tem, como sempre, a parceria do Centro de Treinamento Number One na figura do grande Guilherme Avelino, personal diferenciado aqui do nosso município, e também do Ponto do Sinuca na organização do Tonhão, que fica ali na rua da Fábrica da Luzatex. Você que gosta de jogar aquele bilhar, não deixa de passar lá e conferir o lugar, que é amplo e atende você aí para jogar aquele sinuca com tranquilidade. E hoje eu trago um cara que é referência nota 10 aqui do nosso município. Ele trabalha há 36 anos na comunicação, não é pouca coisa. Natural de Altinho, recebeu o título de cidadão cupirense, trabalha com propaganda volante também no Alegre Despertar ali na Agreste FM. Quem nunca em Cupira e no Agreste Pernambucano ouviu essa voz? Eu converso com o grande Ayrton Lira. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, a satisfação é muito grande estar aqui. Receber o convite, né? Eu fico feliz participar aqui do seu programa, do podcast aqui, o JS Cast, e acompanho, né? Tenho acompanhado aí todo desenrolar, todos os episódios aí, e sabia que eu esperava ser convidado, né? Eu digo, ele vai me convidar qualquer dia. Eu estou acompanhando, sou inscrito no YouTube, então quero agradecer a você já de início, né? Agradecer pelo convite. Fico muito feliz de estar ao seu lado. Você sabe que eu sou seu admirador também, né? Opa, essa voz bonita que você tem, essa forma de comunicar com o seu jeito, né? Isso é muito bom. E eu estou muito feliz de estar aqui, pode ter certeza, né? E abraçar todo mundo, que a partir de agora tem muito assunto bom para a gente conversar, viu? Vai ser 2 horas hoje de programa. Opa, com certeza. Não vai não, eu estou brincando. Tem um tempo. Tem um tempo, mas eu estou aqui, fique à vontade de perguntar o que você quiser. Maravilha. E você falou algo interessante, Ayrton, porque era natural que uma figura como você fosse convidada para o JS Cast, até porque a marca de 36 anos na comunicação não é pouca coisa. Você traz muita experiência e muita bagagem. São 36 anos no rádio, né? Já está entrando nos 37 anos aí, mas de microfone mesmo já passa de 40. Rapaz. Né? Porque eu cheguei em Cupira há 43 anos, 44 anos que eu estou em Cupira, e assim que eu cheguei em Cupira eu comecei já a trabalhar com carro de som, né? Iniciei com carro de som, então já se vão aí 40 anos, passando os 40 anos de comunicação, né? Em eventos, comícios, festas, vaquejadas, cavalgadas, novenas, tudo que é de programação, precisasse de um carro de som, eu estava lá. Doido para falar, e eu aproveitava, olha, o que tivesse, eu estava lá pronto para falar. E o comunicador tem muito isso, né, Ayrton? Precisou dele para falar o que quer que seja, para apresentar, para fazer a alegria do pessoal. O comunicador está ali pronto para fazer isso. Outro dia me perguntaram, você trabalha ou só fala mesmo? Eu disse, não trabalho não, eu só faço falar. Só faz falar. Mas, Ayrton, como foi essa transição? Porque você é natural de Altinho, né? O que foi que te impulsionou para vir para Cupira? Olha, são detalhes bem íntimos, né, do meu pai na época, que se for contar é muito grande a história, mas a gente veio, não foi diretamente para Cupira, para Lagoa dos Gatos, a vila do entroncamento ali da Lagoa dos Gatos, que é pertinho aqui de Cupira, para quem é de longe, distante não sabe, né? 3, 4 quilômetros daqui da cidade de Cupira, para a vila do entroncamento da Lagoa dos Gatos. A gente tinha família lá, né? Um tio da minha mãe e meu pai já tinha um acesso. Aí ele foi lá e a gente mudou para lá, ele gostou. Ele já trabalhava pelo estado, poderia trabalhar em Altinho, Agrestina. Aí transferiu para trabalhar em Cupira, que era o DPV, o Departamento de Produção Vegetal na época, tipo Ematé, nessa linha aí. Então, ficou fácil para ele também. Ele começou a trabalhar em Cupira e, posteriormente, depois de 10 anos lá no entroncamento, aí eu cheguei em entroncamento com 8 anos de idade e com 17 anos, por aí, eu vim morar em Cupira. Hoje eu tenho 62 anos, faça as contas aí, o tempo que eu estou em Cupira, né? 40 e tantos anos nessa terra. É um cara novo, né? E que com muita experiência passa essa história aí. Mas nessa época já pensava em rádio? Já. Eu pensava em rádio desde os meus 5 anos de idade.
Eu falei pela primeira vez, essa história é muito repetida, mas eu falei pela primeira vez no rádio. Eu morava em Taquara de Altinho, eu tinha meus 5, 6 anos de idade, e meu pai me levou para Caruaru, ali onde é o Shopping Difusora hoje, que muita gente, Shopping Difusora, não sabe que era Rádio Difusora de Caruaru, né? Sistema Jornal do Comércio. E meu pai me levou, eu escutava o rádio, meu pai ligava o rádio cedinho, então ele me levou, e a primeira vez que eu falei no rádio foi sentado no colo de Ivan Bulhões, saudoso Ivan Bulhões, né? Sim. E eu lembro até hoje da cena, eu não lembro quando eu saí de casa, eu não lembro nada. Não lembro quando eu entrei lá na Rádio Difusora, eu só lembro quando Ivan Bulhões me botou no colo e disse: peça benção à sua mãe. Eu disse: não. Foi minha primeira locução foi não. Eu Começou disse, não. com a desobediência. Comecei a desobedecer. Não. Mas eu estava impactado, né? Com tudo aquilo, eu vendo o que eu via, a voz que eu via no rádio, eu vi ali, eu sentado no colo de Ivan Bulhões. Aí eu fiquei, aquilo ali me marcou para sempre, foi uma fotografia na hora, e a paixão continuou. Quando eu cheguei para morar no entroncamento de Lagoa dos Gatos, aí tinha uns amigos que colocavam 2 cornetas em cima de um jipe para anunciar futebol, jogo que ia ter num campinho lá, umas peladinhas que ia ter lá. Então, aí eu fazia de tudo para pegar um pouquinho o microfone e anunciar também. Vai ter jogo hoje à tarde, hoje de manhã, tal. Então, já com aquela vontade de falar, né? Para quem faz comunicação... Aí é uma sequência que eu passaria 2 horas falando aqui todo o meu trajeto de oportunidade, dando bote e microfone mesmo, quer dizer, não sendo mal educado, mas dando bote, não perdendo a oportunidade, né? Para você ter ideia, a pessoa estava na feira, aqui o pessoal que vende remédio na feira, né? Que tinha muito, hoje tem menos, tem aqueles bonecos, né? E quando tá com aquele microfone aqui amarrado, e aquela cornetinha aqui, olha aí, o remédio no seu de quê? Mas, rapaz, eu ficava assim, doido que ele me se mandasse eu falar, eu falava. Eu sempre, e até hoje sou assim, viu? Eu não posso olhar para um microfone, não tenho, eu fico até com raiva quando não me dão para falar. Eu quero falar, eu não posso ver um som que eu sempre quero falar. Não, mas isso é nato, né? Para o comunicador, esse desejo ele é inato. Ele nasce com a gente e a gente vê um microfone, vê um evento e quer estar lá e quer falar e quer expressar aquilo que a gente pensa, né? Porque o comunicador ele faz isso. Jardel, para você ter ideia, eu não sei se com outros comunicadores já aconteceu isso, mas eu saí falando e eu olhando o tipo de microfone, a marca, o modelo. Aí eu digo, pronto, nesse eu já falei, né? Aí quando eu nunca falei num desse, eu queria falar num desse. Eu sempre pensava isso. Eu sempre fui apaixonado por microfone. Comunicação é o máximo, né? Sim, e isso reverberando na história com a Agreste, né? De Agreste FM, de comunicação você já falou que são 36 anos, né? Comunicação propriamente dita, desejo bem mais antigo, mais de 40. Mas como foi que começou isso na Agreste, então? Bom, a Agreste começou o seguinte, antes da Rádio Agreste FM, eu estagiei um período na Rádio Difusora de Caruaru, né? Sim. Inclusive, quem me deu a oportunidade, tem um mês que chegou a falecer, que foi o Arijaldo Carvalho, né? Arijaldo Carvalho, que ele passou pelo Diário, passou pela Clube de Pernambuco, passou pelas 4 emissoras gerenciando do estado, a Difusora de Garanhuns, Caruaru, Pesqueira e Limoeiro, Caruaru. Ele estava em Caruaru e supervisionava essas emissoras. E eu fui lá e falei com o Arijaldo, eu já tinha uma aproximação com o Ivan Bulhões, sempre eu ia lá, visitar, gostando, só para ver mesmo, vai estar dentro do rádio. E eu pedi a ele a oportunidade. Ele me deu a oportunidade domingo, eu ficava no futebol sem entender nada de futebol. Então, ficava lá no rádio, escuta, anotando algumas coisas, aí o menino me colocava no ar. Aí eu tive o prazer de ir lá eu encontrar grandes comunicadores do rádio, como Giovanni Rosendo, ver de perto um Batistão, né, um Lenildo Lima, um Euclides Farias, ver de perto tantos nomes fortes do rádio, né? E eu tive o prazer, toda semana eu ia lá nesse estágio, mas eu não entendia de futebol e depois eu tive que desistir. Aí já se falava que a Rádio Agreste FM chegaria para Cupira, uma emissora de rádio. Então, quando cavaram a base, chamam o alicerce, né, fizeram o radier, eu fui lá e olhei tudinho, até hoje eu lembro de uma pergunta que eu fiz para um pedreiro, que eu não me lembro quem era na época, mas eu fui lá e eu na Rádio Agreste, eu olhei todos os detalhes, a planta lá, os tijolos, né, colocados. Sim. O prédio não tinha subido ainda. Eu disse, o estúdio vai ser aqui, né? Ele disse, como é que você sabe? Eu disse, sei. Porque na minha mente eu já estava pronto, a rádio já estava pronto tudo. Eu disse, eu vou trabalhar aqui. Já visualizava. É por isso que hoje eu nem saio de lá, nem se botar para fora. Tá ouvindo, né, Ilamar? Eu já disse ao Ilamar Alves, nem botando para fora eu não saio mais. O Ilamar,
Até o fim da vida, viu? Até o fim da vida tiver Ayrton Lira... Até que Deus nos separe. Mas na Agreste já começou no Alegre Despertar ou foi em outro programa? Não, eu fiz toda a programação da Rádio Agreste FM, né? A programação da Rádio Agreste FM, quando nós iniciamos, o Alegre Despertar era gravado, vinha de Recife em fita de rolo, né? Aqueles decks de rolo, grande, aquelas fitas. Então, eu comecei operando aqueles programas, eu operava o Alegre Despertar, eu fazia o programa à noite também, comecei operando, depois de operador, eu passei a apresentar como locutor ao lado do Garotinho Peu. Eram 2 locutores. O primeiro foi o Garotinho Peu, das 8 da manhã ao meio-dia, e de meio-dia às 6 da tarde eu fazia Sucesso 89, né? Sim. Então era um programa recheado, com recadinhos, com... Olha, hoje eu sou desse jeito, imagina naquela época, eu lendo um recadinho. E essa próxima música vai dos Olhos Verdes para um cravo despetalado que está não sei aonde. Porque tinha os códigos. Hoje tem o WhatsApp, sim, né? Mas na época tinha os códigos. E pelo rádio tinha. E eu passando essa mensagem, eu digo, eu faço, eu quero é estar no rádio. Aí era lendo notícias, sendo locutor esportivo, locutor comercial. Toda locução que eu vou fazer. Não me deixando... um todo você já fez no rádio. Aí eu fiz esse programa à tarde, só que me tiraram. Eu passei pouco tempo, porque eu estava causando um sucesso muito grande, aí me tiraram, né? Imagina como eu estava. Eu ainda tenho programa gravado em casa. De dessa época. Tenho gravações. Aí me colocaram para fazer o programa à noite, né? O Boa Noite Agreste. Era das 8 à meia-noite. E depois... me tiraram do Boa Noite, foi quando o companheiro Josias Leal chegou, e eu fiquei fazendo o Alegre Despertar ao vivo. Aí era gravado, que eu já fazia gravado também, gravava todas as noites, e eram 3 horas de programa gravado, viu? Era rojão, meu amigo. Rapaz. 3 horas de programa. Então tinha que trabalhar muito mesmo. Aí eu fiz o Alegre Despertar ao vivo, e foi a estreia também do Agreste Reclama, que não foi logo no início da rádio. Então, aí eu fui para Recife, estagiei lá. Inclusive, eu faço questão de dizer, porque é bom dizer isso, sim, eu gosto. É bom dizer. Eu fui lá para o programa do Cardinô, né? Que você conhece muito bem, né? Cardinô em Recife. Sim, sim. E passei uma semana na Rádio Globo, lá em Recife, olhando como é que fazia o programa. Aí eu vi Cardinô, valente daquele jeito, brabo. Eu disse, não, eu não vou fazer isso, não. Aí eu disse, eu não vou fazer esse negócio, não. Você faça menos. Aí comecei a ler carta no programa, tinha muita denúncia, por isso que é o Agreste Reclama, porque era reclamação o programa todo. Era foi assim que surgiu o nome do programa. Foi já com esse nome, Agreste Reclama, para reclamar mesmo, não era Agreste Notícia, não. Era Agreste Reclama. Então a gente era 4 cartas de bronca todo dia no programa e haja confusão. Rapaz. E o povo vindo reclamar e direito de resposta. Depois a gente abriu um quadro para casar as pessoas, quem quisesse casar. Olha e eu aí. recebia todo sábado, a gente fazia um quadro assim para casar. Depois o Agreste Reclama, aí o Valder Lins veio, né? Assumiu o programa. Valder Lins passou um tempo, saiu. Eu assumi de novo. Aí o Willamar chegou para gerenciar a rádio na época. Aí o Willamar pegou e disse, você está com medo de fazer o programa? Vou fazer. Aí começou, ele assumiu o programa, depois Valder Lins voltou para a rádio e eu fiquei só no Alegre Despertar. E depois eu fazia o forró ao vivo, mas eu fiz todos os programas da rádio ali. Que legal, Ayrton. E foi uma trajetória longa, não é? Que você participou ativamente da programação da Agreste inteira. Você foi a base da rádio, praticamente. Inclusive, é prazer para você, Jardel, que é o seguinte, eu sou um cara muito chato hoje em termos de comunicação de emissoras de rádio. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma propaganda da minha parte. Com Rádio certeza. Viva Web, viu? Sim. Eu tenho uma rádio na internet, já vi pelo aplicativo, o site. Você acompanha a Rádio Viva Web, baixe lá e escute, né? E a gente tem uma programação ao vivo também. E temos nossas 24 horas. 24 horas, músicas Maravilha. evangélicas. A Viva está no ar. Rádio Viva Web, Play Store, pelo site. Rádios Net também estamos lá, em meias emissoras de rádio do mundo todo. A nossa emissora está lá, é só você no Rádios Net. Nós estamos lá com a Rádio Viva Web, gerando 24 horas músicas, informações para você. E como eu estava dizendo, então, o rádio, eu falei o que mesmo que eu ia falando, que eu me empolguei, eu cortei. Você perguntou o quê? Da trajetória do início da Rádio Agreste que você estava falando. Eu sou chato na rádio pelo seguinte, porque eu participei do início do rádio mesmo. Sim, sim. Eu lembro que eu recebi uma reclamação até para dar hora. Eu recebi muita reclamação. Até para dar hora eu tive que aprender, porque eu comecei a dizer, olha, em Cupira, 5 horas, sei o que, o diretor, que era do Recife, né, ele trabalhava na Globo e dava o suporte aqui para nós na época, antes do Willamar chegar. O Willamar participou da inauguração, mas o Willamar se ausentou, né, ele tinha outras emissoras para cuidar, e ficou a gerência de Recife com o suporte do Demazinho aqui, né, Valdemar Inácio, o Demazinho que você conhece. Sim. Então, as coordenadas. Aí o que acontece? Eu comecei a dar hora em Cupira, ele disse, peraí, a rádio é Agreste FM, você dê a hora no Agreste de Pernambuco, em Pernambuco, no Agreste, no interior pernambucano, para a rádio
né? Todo mundo se sentir, né, empolgado aqui a região. Até porque a Agreste, desde aquela época que pega em 72 municípios, né? Eu creio que ela chegou a pegar, eu não sei se é exatamente isso. Aí foi um marketing, né? Foi criado e marcou. Mas eu creio que até mais do que isso, Jardel. Hoje a gente tem muito mais. Sim. Hoje, através do aplicativo, o Brasil inteiro está aí, sim. né? Hoje não tem mais, não tem nem como saber a quantidade. Mas pelo alcance da frequência, 72. Mas pela frequência 89.5, né? Sim. Então, a frequência no DAIO mesmo, a gente tinha muitas cidades. Chegava ao Cantil, na Paraíba, a rádio chegava em bom som lá. Rapaz. Eu creio que ainda chega. Eu digo porque pessoas que eu conversava, eu sempre tirei muito serviço. Para ter ideia, Maceió, Zinho dos Três do Nordeste, o cantor, que eu me tornei amigo de Zinho, ele vinha aqui, trazia o disco dele, quando ele passou a gravar solo, e ele dizia, eu escuto lá em Maceió. Né? Então eu entrava em Maceió pela frequência 89.5 na época, isso há uns 20 e tantos anos. Não sei hoje como está, porque outras emissoras também começaram a tomar, né? Foram surgindo novas emissoras e vai ficando difícil a frequência. Vai afunilando, não resta dúvida. E também o litoral pernambucano e alagoano, que nós cobrimos muito bem, na frequência 89.5. Então a Rádio Agreste FM, ela nasceu grande, né? Eu não vou citar quem, mas teve um colega nosso, questão de ética, e não está mais conosco, mas um companheiro nosso no início da Rádio Agreste, eu lembro uma reclamação que ele levou. E eu sei das reclamações que eu levei, os outros levaram também. Todo mundo ajustado para ter um padrão de qualidade, uma rádio diferente, uma rádio com qualidade. Ele chegou e disse, o slogan da Rádio Agreste no início, depois vão tendo algumas alterações. O Ilamar, ele não é muito rígido, então a gente fala coisa no ar e o Ilamar releva, não tem aquela... Não pode dizer, não, o Ilamar aquela coisa, ele é uma pessoa que... Eu acho que ele é bom demais para... brando, muito brando. Ele é muito compreensivo com os nossos limites, né? Sempre foi comigo. Então, o slogan da rádio é Agreste FM, a nossa rádio. Esse é o slogan oficial do início. Sim. Agreste FM, a nossa rádio. Depois começaram criando outros slogans, aí cada um... o William não ligou para isso. E um colega nosso no início disse assim, eu lembro até hoje, Agreste FM, a criancinha que já nasceu sucesso. Meu amigo, o cara estava vindo de Recife, o diretor, José Glaucio, o Duda, né? O Duda que está lá em Recife. O Duda sempre, ele dirigiu emissoras de rádio, Quilombo FM, ele montou, Rádio Cultura dos Palmares, foi ele que montou programação, emissora, Rádio Meridional de Garanhuns, né? Rádio Cultura de Caruaru, ele sempre esteve dando suporte, Sociedade da Bahia, ele dava assistência técnica, né? O cara a Rádio de Flávio José foi ele que montou agora há pouco não, tem uns 15 anos, lá em Monteiro, na Paraíba, toda a rádio ele monta de torre, programação, que Duda é um cara fera do rádio, né? Sim. Aí Duda chegou assim, meu amigo, a criancinha que já nasceu sucesso o quê, rapaz? É a nossa rádio. Porque a criancinha que já nasceu sucesso iria morrer. Ela ia deixar de ser criança, como deixou. Sim. Hoje ela é uma senhora adulta, 36 anos. Experiente. Uma jovem senhora ainda. E que, de fato, se tornou sucesso, mas já não é mais criancinha, né? Então, esse slogan... eu participei da Nova FM, também da programação, antes da rádio entrar no ar, né? Sim. Estudamos toda a situação, eu saí da Rádio Agreste e fui convidado para a Nova. Estudamos toda a programação. Eu tive a oportunidade também de participar da Rádio Verdade em Bonito, trabalhei também na Rádio Verdade, e lá nós chegamos para criar uma emissora com outra roupa, outra plástica, né, vamos dizer assim. E passei também 1 ano e pouco lá, né, e depois, morando em Cupira, lá só não vai dar. Fora da cidade fica difícil, a família não queria morar lá, e aquela coisa ficou difícil. Sim. Aí eu voltei para cá e voltei para a Rádio Agreste. Já saí 2 vezes da Rádio Agreste FM. Mas voltou. Aí voltei porque eu deixei o caminho aberto, né? Esse meu jeito aberto, transparente. Quando eu não gosto, eu digo, olha, eu não gostei. Mas quando eu gosto, eu digo, tá bom. E você é uma referência da Agreste, Ayrton. Pelo tempo que faz que está lá, por essa ajuda na base de quando a rádio surgiu, né? Você é um cara diferenciado. Desculpa te interromper, esqueci um negócio, ó. O chocalho era para ter trazido. O chocalho, rapaz. Tanta gente que quer ver o chocalho aqui agora. Rapaz, ia dar para ver a imagem. Isso é um pretexto para daqui 1 ano, mais ou menos, a gente voltar aqui. Com certeza. E trazer o chocalho. Você tem espaço aberto no JS Cash, Ayrton, porque você é um cara de referência, é uma figura emblemática aqui do município. Eu vou até tirar o óculos, não tá à toa, à vontade. Sim, para ficar mais... Não à toa recebeu o título de cidadão cupirense, né? Porque você é natural de Altinho, mas a sua identidade hoje
ela tem uma influência enorme do município de Cupira. Né? Saudoso vereador Irmão Hernandes, que me concedeu o título, inclusive foi muito emocionante porque ele tinha apresentado, né, para a aprovação da Câmara, a Câmara aprovou e tinha que marcar a data para entrega. Irmão Hernandes, muito doente, já como você sabe muito bem, acompanha, você sabe da história. E o Irmão Hernandes, depois ele apressou, só vamos entregar esse título de cidadão logo. E eu sentia que ele queria me entregar, ele sentia a situação que ele estava debilitado, aquela enfermidade cruel, mas ele dormiu do Senhor porque era um homem de Deus. Né? Sim, foi um grande homem. E eu agradeço a ele e todos os vereadores, foi por unanimidade, né, a votação do título de cidadão. São Joaquim do Monte também, saudoso Déda Lau, me deu o título de cidadão do São Joaquim do Monte também. Eu disse, mas rapaz, não, mas a gente vai lhe dar, você prestou muito serviço a São Joaquim do Monte, no meio da comunicação. Mas, Jardel, veja só, eu sempre me preocupei de promover as cidades. O rádio é para isso. Sim, com isso certeza. Aqui, o microfone é para... Tem um momento de criticar? Tem, mas você não pode... Se é de crítica, é de crítica. Se é um programa para criticar, é para criticar. Mas se não é, evite estar criticando, evite estar falando coisa ruim. Vamos promover, vamos falar de coisa boa. Ajudar a contribuir, né? O rádio é isso, né? Hoje nós estamos na mídia digital e o rádio é isso, é essa forma de levar a alegria, de promover, de engrandecer, de destacar ainda mais, reconhecer o que as pessoas fazem. Então esse é um lado muito bom do rádio. Ayrton, tem alguma situação inusitada, não é? Algo que marcou muito você durante esse período de rádio, assim, acontecendo especificamente durante alguma apresentação de programa, algo que te marcou muito, assim, na trajetória? Teve muita coisa, Tem né? muita. Mais uma que você destacasse, assim. Com esse jeito acelerado, eu estava... A gente foi fazer uma cobertura para Juazeiro do Norte, no Ceará, né? Fizemos essa cobertura há muito tempo lá. Eu estive fazendo essa cobertura com a Rádio Agreste e muitos anos, a gente ia todos os anos fazer a cobertura. E eu lembro que o primeiro ano, existiram muitos episódios, mas o primeiro ano, aí Demazinho, na época, era o diretor da rádio, disse, olha, você... Não tinha imagens assim, era só o áudio mesmo. Você faz o seguinte, fique atento para tudo que for acontecer, a gente colocar no ar. Tudo que for acontecer, colocar no ar, certo? Aí quando chegou lá, a gente montou o stand, microfones prontos, microfones sem fio, tudinho, todo mundo prontinho, ele disse, pronto, fica atento para você visualizar e transmitir para o rádio, né? Porque o rádio é isso, você vê e transmite, fazer com que as pessoas estejam vendo. Hoje está uma luta com o rádio, com a imagem. Não está fácil. Para você segurar aqui a audiência, tem que ser um conteúdo bom, senão o cara diz, eu não vou mais estar vendo, não, que eu já vi e pronto. Enjoou da minha cara e da sua, não quer mais ver. Então tem que o conteúdo. E o rádio é ouvir. E o rádio você tem que ser o que está falando. Parece que eu estou vendo, né? O rádio parece que eu estou vendo. Então, eu digo aqui, essa grama que está aqui na frente, essa grama, esses patinhos, essas plantas que estão aqui por trás, que você não está vendo, eu estou vendo tudo isso aqui, ó. Pronto, o ouvinte já está imaginando. Sim. Né? Eu digo aqui, ó, atrás da captação da nossa imagem, aqui tem uma piscina, tem essa paisagem, essas plantas, essas flores, olha aí, essas banquinhas. E o ouvinte vai imaginar. O ouvinte está vendo aquilo, isso, sim. que na verdade não tem nada disso aqui mesmo. Tá vendo? Mas para você ter uma ideia, o rádio é isso. Aí eu pego o microfone e quando eu estou doido para entrar e dar começamos, né, a transmissão lá do Ceará, aí daqui a pouco vem um senhor com uma pedra na cabeça. E ele vinha, aí eu olhei assim, eu disse, abre o microfone para mim, abre. Você sabe como é a técnica, né? Armindo abriu, pessoal, nós estamos aqui, tal, aquele, olha, direto do Juazeiro do Norte, no Ceará, e pelo que eu estou vendo aqui, tem um senhor que está pagando uma promessa, né? Vem aqui, porque a Igreja das Dores lá, tem uma escada, não sei se você foi lá, bem grande a calçada. Eu sei, né? Que é enorme, eu escuto as pessoas aí tem falar. muitos degraus. Aí ele começou a chegar no primeiro degrau. Eu disse, aí eu com o microfone, eu disse, ele está aqui agora, eu creio que é pagando uma promessa, vamos saber dele, que promessa é essa? Com uma pedra enorme na cabeça, chegando agora os primeiros degraus aqui, é promessa, meu amigo? Aí botei o microfone e disse, não, eu vou botar essa pedra no pé da banca ali. Meu amigo, você fica sem argumento. Olha, isso mata você. Eu querendo mostrar um ato de fé, levar para o testemunho dele, que ele ia contar porque estaria pagando uma promessa. Você é católico, você sabe disso, né? Tem toda a tradição de pagar promessa. E aí pronto, é muito interessante. Mas era uma cena típica de promessa. E no fim das contas o cara estava fazendo um serviço ali de sustentação para uma banca. Mas teve muitas. Olha, eu vou contar. Se eu fosse lembrando aqui, uma certa vez eu estava com a companheira Jane de Paula. Não, Jane de Paula não, esqueça. Eu estava com minha esposa
em uma cidade aqui da região. Aí eu fiquei encostado no carro, era uma festa de casamento, a gente estava aguardando só os movimentos lá, matrimoniais. Sim. E eu encostado no carro com minha esposa, eu tinha o quê? Na época eu tinha eu acho que uns 3 anos de casado, meus filhos não eram nem nascidos. Aí eu tô com minha esposa, a gente tá aqui junto, aí chegaram 2 meninas, aí a menina disse, você é Ayrton Lira? Aí eu disse, sou. Ela disse, eita, aí pegou na minha mão, me deu um abraço, aí a outra disse, eita, eu escuto. Aí foi aquela. Aí disse, e ela, é Jane de Paula, é? Eu disse, é minha esposa. Ela disse, Aí foi. Pegou na mão da minha esposa. A minha esposa disse, mas rapaz, que negócio. Olha, o locutor, o comunicador, passa por essa tipo de situação, viu? E ela é Jane de Paula, com aquela alegria, minha esposa. Aí eu disse, não, é minha esposa. Aí não deu nem atenção mais. Meu Deus, Mas teve muitas tem muito episódio, né? tem muito episódio. E sem falar nos episódios aí de palanque, de comício, de carreatas. É muita história que eu já comecei a contar no meu canal no YouTube, fazia propaganda, ó. Sim, Ayrton Lira, Rádio Vivo Web, Ayrton Lira, meu canal no YouTube. Pessoal, segue o Ayrton lá, viu? O conteúdo dele é diferenciado. Mas eu tenho que fazer minha propaganda com também. Certeza, então, mas eu vou publicar também parte dessa gravação lá no nosso canal. O material é seu. Pronto, nós vamos publicar também, né? Vamos e divulgar lá. seu canal também. Sim. Mais ainda, né? Então, Jardel, muitas histórias, tem cada cena no rádio, cada coisa que é muito interessante. São 36 anos, né, meu amigo? Sim, já com dentro certeza. dos 37 anos aí, muita coisa. Dá tempo para acontecer muita coisa. E na propaganda volante, Ayrton? Propaganda volante. O que é que você tem a falar dessa parte aí que você também presta serviço há tanto tempo? Olha, né? Propaganda... Eu estou bem, não estou aqui posicionado? Com certeza. Pronto, que você que está monitorando aí. Então, propaganda volante, veja só. Eu comecei fazendo o trabalho, Capela que me deu mais oportunidade, e Cupira, né? Sim, o pai do Titão, né? Sim. Capela que me deu mais oportunidade. E eu lembro os conselhos, todo mundo ensinou eu fazer as. Eu não sabia fazer nada mesmo. Porque não é possível que um cara que levou tanta reclamação como eu, todo mundo ensinando, então é porque eu não sabia fazer nada. Aprendi um pouquinho. E hoje eu faço isso com os colegas. Eu acho que eu já fiz com você, eu não sei. Eu já fiz. Sim. Faço com o próprio Valderlin Santos, às vezes, eu digo para ele. Eu digo para o Willamar. Eu chego para o Willamar e digo, mas Willamar, eu não gostei disso que tu falou assim, não. Por que tu não disse desse jeito? Eu disse, mas rapaz, Ayrton, tu quer me ensinar, tu acha que eu aprendo mais? Tu quer me ensinar agora, eu já tenho mais de 50 anos de rádio, tu quer me ensinar? Aí ele fica rindo, sabe? Mas eu lembro que eu comecei nos carros de som, e até hoje eu sou acelerado assim, né? Até na igreja eu vou passar uma mensagem, né? Eu sou membro da Igreja Adventista, e eu vou passar uma mensagem, aí eu fico lá, daqui a pouco eu tô, olhe, porque Jesus disse, diminui um pouquinho, não precisa gritar tanto, a igreja... Mais moderado. O som tá bom, mas eu sou muito empolgado assim para falar. E quando eu comecei em carro de som, eu achava que quanto mais eu gritasse, mais saía, né? Sim. Aí eu lembro que eu peguei um carro de som um dia e comecei gritando, aí Capela disse para mim, até o Jolano disse, olha, e eu era solteiro na época, né? Aí Capela disse, olha, microfone é feito ouvido de moça. Tem que falar com calma, falar direitinho, viu? Não se fala gritando no ouvido de uma moça, não. O microfone é isso. Mas eu também não tinha prática de falar em ouvido de moça. Eu acho que era isso, né? Eu acho que eu também não tinha prática de falar, por isso que eu deixei de... E as que foram falar com você, deu no episódio com a sua esposa lá no Ceará, né? Pronto, não foi no Ceará, né? Essa foi aqui em Bonito. Essa né? foi isso, em Bonito, que acharam que era Jane de Paula. Acharam que era Jane de Paula. Então, eu sempre fui muito acelerado assim. E pronto, eu vou fazer um vídeo, às vezes aí eu fico meio desconfiado, porque tá todo mundo no evento... Aí o pessoal começa, olha, nós estamos aqui para essa cobertura, tal. O pessoal falando, os companheiros de rádio, né? Aí daqui a pouco eu digo, pessoal, um grande abraço, olha, estamos aqui. Aí todo mundo vira para mim assim. O que foi isso, né? Era para falar mais baixo, o ambiente não é para estar gritando assim. Imagina isso numa nota de falecimento, por exemplo, né, Ayrton? Mais nota de falecimento, eu fui bem instruído, né? Eu fui bem instruído porque eu tive ensinamentos, a gente teve em Cupira, não é... Qual é a sua idade? Agora, eu é quem vou entrevistar você. Hoje eu tenho 29. 29. Então, já tem um tempo, acho que esse período ele já não fazia mais essas notas de falecimento. Matias, Dom Matias, conhece? Não cheguei a pai conhecer. Pai de Dimitrio, França. Dimitrio conheço, mas pronto, o pai dele então não você precisa conversar com ele, faz uma visita a ele. Ele mora aqui no centro de Cupira, ali. Dom Matias tem uma história. Inclusive, ele já está numa idade que não tem tanta saúde para
né? Senão você se locomover. Né? Mas você pode, de repente, ir lá e gravar com ele também, que eu gravei, Sim. tem no meu canal, ele lá, tá Legal. no meu canal. Já Legal. fiz uma gravação com ele, Dom Matias. Ele, quando eu cheguei para morar em Cupira, há 40 e tantos anos, ele andava com um carro de som muito bonito, tinha um carro de som muito bonito em Cupira, Zé Inácio, um dos primeiros carros de som em Cupira, bem iluminado, um veraneio vinho, muito bonito. Ainda tem fotos desse carro por aí. E Matias fazia as divulgações de nota de falecimento. Sim. Eu lembro, outros podem ter feito, mas eu lembro Matias. Então, Matias, ele tem um grave muito grande, né? Muito bom de grave, até hoje tem. E ele fazia. E eu comecei a admirar o jeito como ele falava. Então, eu me mudei. No rádio também, porque precisa isso, sabe? Veja só. Eu faço meu programa no rádio desse jeito. Pessoal, um grande abraço, bom dia, o Alegre Despertar está no ar aqui na 89. Pessoal que está aí tomando café da manhã, você que acordou agora, está viajando, muito obrigado pela audiência. Atenção, ouvintes, nota de falecimento. Faleceu ontem aqui em Cupira, aí a gente você quebrou. Já muda de figura, Até no rádio, você não pode estar fazendo. Eu vi um dia num lugar aí, não posso dizer onde foi, mas eu vi o comadre uma nota de falecimento num pique, meu amigo, que eu digo, então, com certeza. Parecia um anúncio publicitário de fato, né? Atenção, ouvintes! Faleceu aqui na cidade nesta manhã. Como se fosse um evento. Aí eu disse, meu Deus, o sepultamento será hoje à tarde, às 4h da tarde. A família enlutada convida todos. Eu disse, meu Deus do céu. Não dá. Aí eu parei, eu dei vontade de ir lá. Deu vontade, eu só não fui porque eu não conhecia quem era. Já faz alguns anos, uma cidade aí. Eu disse, não, peraí, rapaz. É muita história. O rádio é muito interessante. Mas tem muito o que você perguntar. Se você não perguntar, eu ainda falo. Não, com certeza. Não, você tem muita coisa para falar, até porque 36 anos na comunicação, independente se fosse só no rádio, só na propaganda volante, e logo que é nos dois, né? Então tem muita história sim, tem muita coisa para ser contada. Mas eu tenho uma bem engraçada. À vontade, vai lá. Vai marcando aí. Eu comecei ali onde é a Igreja Católica, a matriz hoje, ali era um lugar que só colocava circo. Era um terreno baldio, era um terreno que pertencia, você sabe muito bem, à paróquia, né? Pertencia à paróquia, por isso não construía nada, só dia de feira que era usado com as bancas da feira. E ali colocava circo, chegava um circo e instalava ali, né? Sim, era um terreno grande, Era um terreno grande, eu assisti muitos circos ali, que eu gostava muito de ir para circo. E, inclusive, Leonardo Sullivan, lembra até hoje, veio cantar no circo ali, deu problema no som, entraram com o carro de som dentro do circo, e ele fez o show com o carro. O circo era enorme. E eu achei, aí foi que eu já era doido pro carro de som, fiquei mais doido ainda. Tá vendo? E Leonardo Sullivan cantando aquelas músicas bonitas, né, que eu gostava muito, e na época eu era até solteiro ainda. Aí, o que acontece? Ali, eu parei com o carro de som. A gente costumava parar e ficava divulgando as coisas, o carro de som parado, o movimento não tinha tanto, não perturbava tanto. Hoje é o movimento, é o comércio mais forte, você não vai parar um carro de som, né? Sim, não é viável parar. Às vezes para, mas não é uma coisa que incomoda. Então, eu parei o carro de som lá e comecei a divulgar. E chegou um camarada, um representante de bebidas. E ele, na época, eu acho que foi Sprite, né? Não é nenhuma propaganda. Sprite, de limão, né? É de limão. Aí ele chegou e disse, você poderia dar um alô na cidade, que a gente está lançando isso aqui? Aí eu disse, toda a vida minha leitura foi pouca, né? Eu não fui para a faculdade e fui meio desleixado também para estudar. Aí eu disse, posso? Ele disse, dê uma volta na cidade. É quanto? Eu disse, não, eu vou lhe dar uma gratificação e tome esse para você. Aí me deu a garrafa, aí eu disse, pronto. Aí eu disse, é lançamento aquele céu. Eu digo, pronto. Aí eu vou dizer aqui, chegou em Cupira, Sprite. Ele disse, não é Sprite, não, é Sprite. Eu baixei a cabeça, eu digo, rapaz, toda vez que eu vejo, eu passo... Rapaz, essa coisa de pronúncia é complicado. Uma vez eu fui pego, uma situação para se contar em outro momento, mas uma vez eu fui pego também nessa questão de pronúncia, porque é complicado, né? Às vezes algum nome de um outro idioma, a gente é pego de surpresa. E eu sempre fui meio... Aí o cara deu uma segurada assim, não, peraí, eu acho que ele disse, eita, o cara é doido, desmantelado, doido de comunicação, né? Sem a mente para comunicação. Mas é muita coisa, é muito interessante, viu? Sim, Ayrton. Mas o rádio, ele é muito bom, Janel, mas pode continuar aí. Sim, não, mas eu acho que é isso, Ayrton. Para a gente ter uma boa conclusão aqui, né? O rádio, eu diria que para aquele que gosta de comunicação, é um veículo excepcional. É um veículo excepcional. Eu já fiz rádio, você sabe muito bem disso, né? Já lhe ouvi, por curiosidade também, né? Eu ia ouvir mais por curiosidade e depois passava até a gostar, né?
Hoje sinto até falta, eu posso dizer, de fazer rádio, porque é muito gostoso. Para quem gosta de fazer rádio, rapaz, fazer rádio é excelente, né? A interação com o ouvinte, o modo como as pessoas lhe enxergam, porque o locutor é uma referência no município, principalmente quando é em um município onde muitas pessoas lhe conhecem por ser um município um pouco menor, como é o caso de Cupira. Isso é excelente, cara, né? É muito, muito bom. Não, o rádio, ele traz uma assim, aproximação, né? Sim. Eu encontro 36 anos no rádio, então, quando eu estava no rádio já há 7 anos, você vai nascendo, né? Sim. Aí depois, claro que quando a gente nasce, só começa a entender as coisas a partir de 5 anos. Então, depois que eu estou uns 10 anos no rádio, que você começou a ouvir minha voz. Estou me referindo a você mesmo. Sim, sim. E como vocês são, né, uma infinidade de pessoas que passaram a me ouvir. Então, eu sempre... Eu acho que eu nasci mesmo para fazer rádio. Eu nasci para fazer comunicação. Hoje nós estamos num período, ou não sei se você ia falar sobre isso, a alteração do rádio, o rádio digital, né? Sim, tá rádio se digital, adaptando, rádio com imagem, né? Sim. Que tal um negócio? Até revista tem imagem hoje, né? Sim. Até revista. O podcast, né, esse que a gente está fazendo agora, é um formato de videocast, mas existe o podcast, que é o material de áudio que é publicado, porque o rádio ele se reinventa, né? Tem que se reinventar sempre para acompanhar o que a tecnologia propõe para o nosso período, né? O que acontece é o seguinte, as pessoas param para ouvir uma conversa dessa nossa aqui, Sim, né? Um bate-papo desse. sim. E para ouvir a música, você tem outras, né? A Sim, música hoje não é... sim. A não ser quando a pessoa está viajando, às vezes deixa ali tocando rádio, tocando música, está trabalhando, está na oficina, mas em si para parar para ouvir. Outra coisa, pouca gente está gravando hoje. Pouca gente, você vê Roberto mesmo, né? Quais as músicas atuais de Roberto? É uma música que gravou, né? Gravou. Quer dizer, não era aquele disco completo. Eu lembro que eu ficava ali, para você ter ideia, eu já fiz locução de todo tipo que você imaginar, viu? Eu ficava, quando eu cheguei em Cupira, tinha o Parque Santo Cristo, lembra dele? Ainda da sua época? Não lembro, você é novo demais. Parque Santo Cristo, a Mauri, pessoal do Palmares, vinha para cá, eles colocavam um som muito gostoso de ouvir, um parque que ficou, até enjoou em Cupira, muita gente criticou depois, mas era um parque que era um padrão. E o que é que a Mauri fazia? Para você ter ideia, o poder da comunicação. Em dezembro, o parque já estava aqui, porque a gente tinha festa de Natal, não era uma festa grande como a festa de Reis, mas a gente tinha festa de Natal em Cupira, a gente tinha festa de ano e tinha festa de Reis. Festa de Reis, ela explodia, né? Sim. Porque aí você tinha o Clube 7 de Setembro, que era um clube para trazer atrações, trouxe aí uma vez Renato e seus Bucleps, não, os Trepidantes, foi os Trepidantes. Sim, os Trepidantes já ouvi falar. Pronto, muito. Eu fui lá ver os Trepidantes nessa época. Então, veio os Trepidantes, já o Clube 7 de Setembro trouxe Reginaldo Rossi. Então, veio muita gente para Cupira. Então, Festa de Reis, aí tinha o Pai Loção do Zeca, né? Que hoje, depois passou a ser o Atena, o Clube do Zeca. Sim, Pai Loção, sim. mas era o Pai Loção do Zeca, mas até Luiz Gonzaga já esteve aí. A Festa aí. de Reis era lá, enfim. Né? Então, esses clubes, na festa de Reis, quando eram 11 horas, a festa quebrava um pouco, muita gente ia, mas muita gente ficava na rua. E já tinha, mas eu quero dizer o seguinte, a gente tinha de dezembro até as festividades de Reis, festa em Cupira. E o Parque Santo Cristo, o que é que fazia? No dia que saía o disco de Roberto Carlos, o LP, o Amauri, se não me engano, Amauri, ele fazia o lançamento. E eu vinha para a cidade para ouvir. Eu morando no Bairro Novo, pegava minha bicicleta e vinha para cá. Chegava ali quando eram as 4 horas da tarde, aí a Amauri começava a mostrar faixa por faixa do disco de Roberto. Eu ia lá e dizia, deixa eu ver a capa. Aí ele mostrava a capa, e eu ficava, mas se eu pudesse comprar o disco, eu não tinha dinheiro para comprar, né? Mesmo eu com meus já 17, 18 anos, cheguei para Cupira, mas não tinha dinheiro assim, e era caro o disco, né? Então a Mauri tocava as músicas de Roberto. E ele ficava oferecendo música. Aí à noite, na festa, ele ficava, né? O recadinho, você sabe disso, né? Sim, sim. Aí eu já fiz aquilo. Os meus pais me relatam muito, né? De quando acontecia isso. O que acontece? Uma vez o Parque Santo Cristo não veio para Cupira, veio outro parque, e o rapaz me chamou. Para fazer esse tipo de recadinho. Nessa época eu tenho 37 anos de casado, então tenho uns 39 anos por aí. E eu arrumei uma namorada. Nessa mesma semana eu tinha arrumado uma namorada. E eu li sem dinheiro, estava desempregado inclusive. Aí eu arrumei a namorada e daqui a pouco me chamou para fazer locução no parque. Ele veio passando no carro de som, disse, quer fazer as noites aqui no parque, eu pago tanto. Eu disse, quero. Eu sem dinheiro e querendo, eu pagava para trabalhar. Aí o que acontece? Eu fui para lá e lá peguei o microfone, tinha o som, né? A cabine lá, aquele negócio. Olha, aí o recadinho, o povo era tudo entregando recadinho. E a próxima música a gente oferece
de fulano de tal, ou de alguém que está aqui na festa, para jovem que está aí de vestido amarelo, não sei o quê, tinha aqueles códigos, né? Tá e eu bem. achava o massa, eu falando e eu procurando também. Aí soltava a música, que era em fita cassete ou em vinil, e o resultado disso, Jardel, é que eu fiz uma noite ou duas, aí daqui a pouco eu arrumei a namorada. Aí eu entreguei. Aí eu disse, não, isso aqui eu posso ficar fazendo depois. E namorada, eu não vou A namorada tá aqui agora. Está aqui agora e vai terminar eu perdendo ela. Aí eu era de início. Aí eu fui e deixei. Aí deixei o cara na mão. Eu disse, olha, não dá não, porque... E era um pouquinho ganhar, mas eu fazia até de graça, porque era gostoso de fazer. Sim, e quando a gente começa na comunicação é meio que isso mesmo, né? Eu sei todas as oportunidades. Mas eu nunca enjeitei nada. Até hoje, se o camarada me entregar um microfone numa caixa de som no meio da rua, eu falo o dia todinho lá. Sim, eu acredito nisso. Porque eu gosto mesmo de falar. É bom. Às vezes, quando eu fazia frente de loja ali com o carro que eu tinha também, você passou uma vez. A gente fez até uma festinha lá na hora. Foi, exato. Porque não pode faltar. Como é que a Ayrton fala no Alegre Despertar, que eu reproduzia? 6 horas e 35 minutos. E geralmente às 5, né? Que a gente tem condições de dar um agudo mais forte. 5 horas, 20 minutos. Aí sempre desse jeito. Ayrton, tu é uma figura, né? Mas o rádio é muito bom, viu? Muito bom. Comunicação, falou em comunicação aqui na região, não tem como não falar de Ayrton Lira. E eu sempre deixo esse espaço aberto no final para você deixar a sua mensagem. Já vai terminar, Nós vamos porque o tempo passa, né? O tempo passa. Sabe por que a minha gente quer terminar? Ele já me confessou em off aqui. Ele disse, eu não quero que você conte tudo, não, porque a gente vai ter o segundo episódio. Mas com certeza. Daqui a alguns meses, aí a gente vai ter o segundo episódio. É por isso que ele não quer que eu converse muito. Mas eu tenho esse projeto com você e, claro, com diversos outros que Olha, e eu quero muito. parabenizar, Jardel, antes de concluir, vontade. eu quero parabenizar o pessoal que passou aqui, né? Eu acompanhando todos eles, o pessoal que passou aqui, pessoas que têm todo mundo tem sua história, né? Sim. Todo mundo tem sua história. Mas parabenizar o pessoal, a forma como as pessoas se colocaram aqui, falaram, cada um com sua história. O menino Pedro, Pedro Rocha, grande cantor. Mas que história, que luta, que batalha, vindo do sítio, né? Sim. E eu lembrando que quando eu quis fazer locução, primeira vez que eu falei em público assim, eu morava em Troncamento, eu não morava em Cupira ainda não. Sim. E Ivan Bulhões veio fazer um show em Lagoa dos Gatos, na frente da prefeitura, emancipação do município, dia 11 de setembro, que é quando se comemora lá. E Ivan Bulhões veio fazer um show. E foi quando eu conheci Cecel e a família dele lá, né? Sim. Que eles tocavam na feira, né? Para aquele trabalho que eles faziam. E Ivan Bulhões chegou lá e eu fui a pé. Para você ter ideia, eu vou concluir aqui. Eu fui a pé para Lagoa dos Gatos. E quando cheguei, eu estava sem dinheiro, né? Eu tinha, acho que uns 16 anos, por aí 17. Eu fui a pé para Lagoa dos Gatos. Ivan já me conhecia, que eu ia lá em Caruaru, né? Sempre ia no rádio. Aí quando chegou lá, ele sabia que eu queria falar, porque Ivan Bulhões tinha uma percepção muito grande e me ajudou muito, né? Em muitos eventos por aí, no rádio, inclusive, me deu programa para apresentar ao vivo. E aí ele chegou lá e disse, olha, eu vou botar você para apresentar os meninos da Lagoa dos Gatos, Cecel, o irmão dele aqui, na época, tal. Sim. Certo? Eu disse certo, eu fiquei animado. E tinha 2 carros de som, e quando o Ivan me entregou o microfone, aí eu abri a boca lá. Mas tudo aquilo numa luta grande. Eu lembrei, o Pedro estava falando aqui, eu lembrando que quando terminou o show, já eram as 5 horas da tarde, e de Lagoa dos Gatos para Entroncamento são 4 quilômetros, mais ou menos isso. E eu não tinha dinheiro. Ivan Bulhões, eu tive vergonha de pedir uma carona a Ivan Bulhões. Eu nunca gostei de ser inconveniente. E eu vim a pé. E eu segurei, né? Rapaz, daqui para o Entroncamento? Não, de lá de Lagoa dos Gatos para Entroncamento, que é um Lagoa chão, né? Também é chão. Aí eu vim, e era estrada de terra, muita poeira, e eu tome. Aí todo carro que vinha, você sabe o que é que fazia? Eu entrava no mato. Para que Ivan não me visse, que eu ia ficar muito... Ele veio andando a pé. Sim. Um rapaz, quem foi lá, subiu, né? Eu marco isso hoje na minha vida, eu digo, mas rapaz, aí quando o Pedro estava falando assim, eu lembrei disso aí, que ele saía do sítio, voltando à noite, né? Existe com muita dificuldade. De luta, Então, a nossa vida é de batalha, muita batalha. Eu tenho lutado muito e até hoje continuo lutando. Trabalho com publicidade volante, você também trabalhou recentemente. Você sabe a luta que não é fácil. Sim. Mas a gente está defendendo nosso pão honestamente e fazendo o que a gente gosta. Com certeza. Eu estou na internet também, através das nossas mídias digitais, porque eu gosto também, eu tenho que estar falando para as pessoas. Vai ter o Viva Cash, né? Toma a liberdade de divulgar. O grande não vai Ayrton ser também. Mais o Viva Cast, já mudou de nome. Antes de começar, mudou. Repara. Então já vai ser o. Sabe por quê? Porque eu pensei o seguinte: é o Viva a Vida.
Viva a vida. Viva a vida. Já tem a vinhetinha pronta, tudo. Maravilha. Viva a vida. Por quê? Porque nós vamos dar viva à nossa vida. E viva a Rádio Viva. Então, Que ligando. maravilha. Aí você Viva a Vida, que vai estrear muito em breve. E você vai ser um dos nossos convidados também. Opa, eu vai só ser uma vou lhe alegria. pagar o troco que eu vou dar a você. O agradecimento vai ser esse. Convidar que você já estava na minha lista também. E viu? vai ser uma Mesmo honra, que não me grande. chamasse aqui, mas estava. Tem você, tem Felipe, olha, tem muita gente já na minha lista. Eu estou com a agenda pronta, eu tenho um programa para um ano. Agora não sei se até quando Deus permitir. Sim. E vai ser uma grande alegria participar do Viva a Vida, né? Um videocast que também vai bombar, né? Vai bombar e muito, porque você aí tem um cara que faz um trabalho diferenciado, ama a comunicação, e isso tem um resultado muito positivo em tudo que você divulga, publica. Não à toa a Rádio Viva Web também é sucesso aqui em Cupira, na nossa região. Então, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Eu sou muito grato pelo espaço disponibilizado ao JS Cast falando de tudo, e essa casa é sua, com certeza você vai voltar e não vai demorar para isso acontecer. Até porque tem muitos assuntos para a gente tratar ainda. Desde que você queira saber, eu sei que o público quer saber, tem ainda muitas curiosidades. Tem esse rádio que ele está hoje de forma diferente, né? Que é um rádio hoje, rádio com imagem. Então a gente precisa, inclusive eu já conversando com os companheiros de rádio aí, a gente precisa se reunir para trocar mais ideias, né? Sim, com trocar mais certeza. ideias, porque hoje você tem aí as emissoras de rádio do Brasil toda, cada uma com o seu formato. E umas estão acertando, outras não. Emissoras grandes, né? Sim. E a televisão está aí também se adaptando com a internet, reproduzindo seus conteúdos, mas a TV tem uma estrutura, né? É um bombardeio tecnológico comunicativo. nós Mas podemos isso dizer. provoca, isso é desafiador, meu amigo. Bom, é Quer muito dizer, bom. muito bom. Nós estamos aqui agora, antes a gente não tinha essa oportunidade. Tinha falando não. para o Brasil, para o mundo todo, olha aí. Sim. Quantas pessoas vão acompanhar isso aqui? E por quanto tempo ninguém sabe, enquanto o mundo for mundo. Registrar a data. Né, vai para o ar, que é mais ou menos... Essa semana, o meu padrão de publicação é 1 a 2 dias depois da gravação. Hoje, dia 25 até o dia 27, se Deus quiser, vai sair. Pronto, agosto de 2025, finalzinho de agosto Sim. de 2025. Daqui a 100 anos o pessoal, eita, tem 100 anos que foi gravado isso aí. Sim, vai estar lá no YouTube, né? Aí a gente Publicado vai há 100 anos. Aí eu vou estar gravando eu e você os próximos. Com certeza. Jardel, muito obrigado pela oportunidade. Você sabe que eu gosto muito de você, eu tenho muita admiração. Eu lembro quando você montou sua unidade de som, eu me aproximei de você para conversar, né? Com certeza. Eu Eu lembro lembro bem. lá em Edinho, Tá Papelão. na minha memória, bem gravado. E eu procurei saber que era você e desejei boa sorte. E a nossa vida é assim, vai caminhando. Tem coisa que às vezes não dá certo, tem imprevistos que são para nos melhorar, tomar outra forma de vida, né? E que A vai gente- ser falado quando você me convidar, que eu for Pronto, participar porque lá. aí você é vai algo que falar a de gente você. vai falar. com Então certeza. tem muita coisa para a gente conversar ainda depois, se você quando for no meu podcast também. Então, muito obrigado, viu? E obrigado aí ao pessoal que tem me acompanhado. Fico feliz. Eu vou assistir isso tantas vezes, minha gente. Eu vou assistir tantas vezes que vocês não imaginam. Um abraço, valeu mesmo. Com certeza. Valeu, grande Ayrton. Valeu a você que nos acompanhou até aqui. Não se esquece de fazer aquilo que eu falei no início, de compartilhar, de divulgar, porque a história do Ayrton Lira é uma história diferenciada que com certeza vai marcar sim muitas pessoas que acompanharam até aqui. Até o próximo JS Cast falando de tudo, se assim Deus nos permitir. Valeu!